neste dia frio, assim, uma temperatura, tô até com um fio nas orelhas, temperatura bem baixa. Mas assim, então, com essa temperatura do clima, da natureza tão baixa, a gente vamos aquecer o nosso coração com tudo que Deus nos tenha dado nesse hoje. Principalmente que hoje a gente está festejando aqui na Picada do Sul, Santa Isabel. Quando eu vim para cá em 68, eu vim trabalhar aqui com a empresa para fazer a segunda editora da Casan, aqui a segunda editora de Pilões, das Florianópolis. Então a gente percorreu algumas regiões aqui para ver o traçado. Então eu estava acompanhando assim, ajudando a cortar alguns matos para passar. Então parece que em primeira vista foi amor à primeira vista. Eu não vim para cá em 68, mas nos anos 70, a BR-101 estava saindo. Eu encontrei aqui um bairro chamado Fazenda do Max. Ali tinha o São João Fogo. Aqui eu encontrei um armazém do seu Assino. Encontrei muitas pessoas aqui, o bar do seu Pedro Rengo, que era, eu não chamava, até eu fiz aquela música, o Bar da Esquina. Enfim, quando em 77, 78, quando a gente quis implantar aqui no bairro, a gente fez uma reunião aqui e falamos com algumas pessoas, e uma pessoa que estava presente, a dona Bartíria, disse que existia um documento deixado pelo seu Jacó Raimundo, que já tinha falecido, mas que a viúva dele morava no sertão. Então, sondando, a gente encontrou esse documento com a viúva. Então ela disse que esse documento estaria na paróquia de São José, na Matriz. Então, nos primeiros encontros, a gente não tinha definido como é que se chamava, né? A paróquia, fizemos festas aqui no tempo do Jupes, a Lucy era encarregada naquela época, e fomos começando a dar os primeiros passos para implantar essa comunidade aqui. Então, quando eu peguei o documento lá com o padre Neri, que até eu ainda fiz uma colocação para ele, e que eu disse, segundo consta que na matriz de São José, consta um documento deixado pelo seu Jacó Raimundo, que vendeu o terreno para o seu Anísio Matos, e que ele deixou uma reserva para construir uma igreja e uma escola. E eu peguei esse documento e logo assim, quando eu peguei o documento, esse senhor que deixou esse documento, além da igreja, ele deixou escrito bairro Santa Isabel. Queria que fosse chamado esse bairro Santa Isabel. Era a Picada do Sul, né? Que nós chamava. Então ficou um panorama 1, panorama 2, panorama 3 e lá o bairro Santa Isabel. Então eu falei com o padre Neri, ele disse, olha, nós temos uma crise e eu não vou querer me comprometer a fazer mais uma paróquia, não sei o quê. Eu disse, não, nós damos um jeito lá. Então, com o seu Vicente, o seu Juca, o pessoal da Vilma, né, de construção, o seu Ambrósio, várias pessoas, Joãozinho, né, muitas pessoas que deram aqueles primeiros passos para que esse bairro chegasse nesse nível que nós temos hoje na Picada do Sul, o bairro Santa Isabel. Santa Isabel me revelou um segredo, um sonho com ela. Quando eu fui implantar a igreja, Santa Isabel disse que tinha um segredo. Que eu guardasse um segredo, assim como ela guardou um segredo. Que não era para me revelar um segredo. Não só isso que Santa Isabel disse para mim. Santa Isabel, que nasceu em Portugal, ela casou-se muito cedo, né? Então, como eu sempre tinha assim um hábito de querer ser simples, então acho que até tudo deu certo como Santa Isabel. Nascida na Espanha em 1271, Isabel, aos 12 anos, casou-se com o rei
de Portugal. 12 anos. O que é que... Só Deus mesmo. Acho que Maria também tinha 12 anos quando foi mãe, né? Mãe de Jesus. Sua fé, a vida cristã, exemplo, serviam de censura ao esposo, né? Infiel no matrimônio e perigoso quando se irritava. Santa Isabel, por ser uma pessoa de uma índole exemplar, casou com um homem de mau caráter, ela sempre o abordava, sempre o advertia para esse fenômeno, e ela, do seu marido irritado, muitas vezes, talvez ao ponto nunca vejo agressão, né? Mas verbalmente também não é de hoje que essas pessoas faziam essas coisas. Ela empenhou-se seriamente para apaziguar os conflitos no ambiente da família e no reino. Veja só, essa mulher fazia dois papéis. Ela era o marido infiel, ela ficava do lado da família, não abandonou a família, e do lado da corte para apaziguar todos os bochichos, seu marido, e ela sempre estava ali. Ficando viúva, tornou-se terceira franciscana e dedicou-se às obras de caridade. Então, assim, eu acho que eu sempre digo, ninguém consegue mudar o que Deus fez. Quando nasce uma criatura como Maria, como Isabel, pode acontecer o que acontecer, chove canivete, chove espada, vem tudo quanto é tipo de conflito, de peste, de praga. Essa pessoa fica inabalável, insensível a qualquer problema que aconteça. Eu tive uma vida tumultuada também, talvez o segredo de Santa Isabel seja o mesmo segredo dela e o meu, que ela disse que era para mim preservar. Talvez, como é que se diz aquela história? Não estamos no mesmo barco, mas a tempestade é a mesma, que se diz, né? Então, todo mundo sofre as mesmas consequências, como essa epidemia, né? Aqui, ficando viúva, tornou-se terceira franciscana, dedicando-se às obras de caridade. A humildade, a simplicidade de uma pessoa no coração. Morreu em 1336, seu exemplo nos leva sempre a promotores da paz e do bem. Uma oração para Santa Isabel. Ó Deus, autor da paz e da caridade, que deste a Santa Isabel de Portugal a graça de reconciliar o desunido, concedei-nos por tua intercessão trabalhar pela paz para que possamos ser chamados filhos de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, assim, como eu digo, o bem nunca sofreu derrota, nunca foi modificado desde que tudo foram criados. O mal, ele tenta destruir todo o princípio do mal, mas Deus não permite que o mal, quando ele é associado a programas sociais, culturais, e que isso denigre imagem por calúnia, difamação, Deus permite que esses males tentem nos desalojar, ou desencorajar, ou deixarmos nós o coração na flor da pele com aflito. Essas pessoas nunca são abaladas. Veja que, como Santa Isabel, Jesus, já no princípio, desde antes de nascer, né, Jesus já teve no ventre de Maria, foi para lá visitar Isabel, sua prima. E já com 8 meses de gravidez, quase, Maria monta num burrinho e vai para se registrar-se. Né? E nesse período do censo demorou
E lá chegou no momento do parto, Jesus, a estrela brilha no céu de Jerusalém, anunciando o nascimento de Jesus. E Jesus já, antes de, lá no berço, já tentaram matar o menino. Então todos esses conflitos que acontecem conosco, que estão acontecendo nos tempos atuais, é uma coisa para desencorajar. Mas eu digo assim, a exemplo de Santa Isabel, parece que hoje ela vai passar aqui, esse negócio online agora, né? Que nós temos que fazer por conferência, por vídeo, por comunicação, por distância, né? Então a igreja também volta, me parece que um pouco no passado, essa igreja um pouco virtual, que era distância enorme de percorrer, né? Carta, correios, né? O telégrafo. Me parece que chega um momento que toda a nossa tecnologia, todo o investimento que se faz, em tudo se evoluindo, parece que chega um momento que não serve para nada. Então, aconteça o que acontecer, Deus não muda o processo de um mundo que vai evoluindo cada vez mais e vai ficando distante desse amor que Deus nos dá. Peço a Santa Isabel que ela proteja o nosso bairro, né? Que sempre eu tive uma admiração muito grande, que eu digo assim, eu tive uma família Isabel aqui no bairro da Picada Sul, e depois mais tarde veio o convento das Carmelitas, e eu fiz uma família durante 42 anos, né? Eu frequentava os dois lados, mas eu sempre estava mais em Santa Isabel, tive muito envolvido na comunidade, no grupo Comunidade Eclesial de Base, e faz 3 anos que eu ganhei outra família, que é Nossa Senhora do Carmo. Sou um homem privilegiado, tive uma família tão linda aqui na Picada Sul, Santa Isabel. Agora eu tenho uma família que me acolheu, Mãe do Carmo, com as irmãs, e estou muito feliz, vivo lá durante o dia, faço as minhas preces, as minhas orações, e Nossa Senhora disse que seria bem-vindo lá, assim como Santa Isabel me falou um segredo e disse que não era para mim falar, que não era para mim contar, isso nunca. Então, é segredo, é segredo. Pedi uma bênção que hoje também Senhor Deus vem revelar para nós nesse sábado, que é esta figura de Amós. Assim diz o Senhor, naquele dia reerguei a tenda de Davi em ruínas e construirei seus estragos, levantando os escombros, levantando e reconstruindo tudo como nos dias de outrora, que possa ser reconstruído, Senhor, os que está sendo excluído, as imagens, né, pessoas denegrindo os poderes, um afronto. Nós sabemos que o mal existe, mas ele não triunfará. Sempre eu tenho o costume de dizer que assim, eu acredito piamente, como eu falei daquele negócio do matrimônio, que na noite, depois dos 3 dias, quando Jesus ressuscitou, eu acredito piamente que Maria estava na casa de José de Arimateia, hospedou-se lá, foi acolhida lá, e acredito que Jesus, a primeira pessoa que Jesus visitou, foi a mãe. Você já pensou? Eu que perdi um filho, perdi uma esposa, e fui confortado por mãe, por essa mãe Maria, no momento mais difícil da minha vida, porque assim, um filho não tem substituição. A esposa, você até morre, a esposa pode casar de novo. Filho não tem substituto. Então,
é uma coisa que não adianta eu querer resolver, porque isso não será resolvido, porque é um pedaço meu que um filho leva. Então eu tento preencher esse vazio com a fé, com a oração. Então eu peço a Santa Isabel que ela nos abençoe em nosso bairro, junto com Santa Teresa de Jesus, São Só, São Augusto, Santa Teresa d'Ávila e Nossa Senhora do Carmo. Eu peço a bênção que derrama no nosso bairro, sempre nos lares, cada família, que eu não vou citar aqui todo mundo, as famílias que sempre nos acolheram, o São Vicente, né, Machado, então todas as pessoas. Que Deus nos acolha nesses dias que a tendência parece assim é desistir, porque nós fazemos as nossas orações, não é para resolver os problemas, é um erro nosso. Jesus disse: carregai meu fardo, que meu fardo é leve, crê em mim, que eu venci. Então peçamos força para Jesus e o Divino Espírito Santo carregar a nossa cruz e este mundo que estamos vivendo com tanta dificuldade e tanta epidemia, tanta separação, tanta rivalidade, tanto ódio. Que Deus nos conceda essa força, esta simplicidade, que sempre as pessoas que quiserem se aproximar de Jesus tem que ser uma Santa Isabel, tem que ser uma Maria, tem que ser um José. Como eu disse, esse nome Pedro Paulo, um nome que minha mãe colocou esse nome, e eu disse: Senhor Jesus, esse nome, quando a gente passa a conhecer melhor, que nome de peso esse meu nome que a minha mãe escolheu. Mas talvez ela escolheu o nome certo. Eu sempre gosto de ser esse Pedro radical, o Pedro do gentil, o Pedro do pagão, o Pedro que abriu as portas da igreja, Então essas duas realidades da Santa Mãe da Igreja sempre vão existir, mas que isso não seja uma divisão, Colocamos isso em discussão, como Pedro e Paulo, mas Deus abriu a porta da salvação para todo mundo e que ninguém seja excluído na face da terra desse reino de Jesus. Amém.